se o seu esposo, ele tinha problemas antes de entrar na maçonaria e a cunhada acha que ele vai mudar da noite para o dia, a mudança da pessoa não é da noite para o dia. Perfeito. Tem que ter tempo ao tempo. Entendeu? Então, assim, talvez se a gente oprimir eles, cadê a mudança que eles tanto falam? Por que você não mudou? Né? Acaba desanimando, acaba afastando. Então, a mudança não vem da noite para o dia. Não é, a magia não acontece no pilim-pim-pim. Entendeu? Né? Eu conheço meu marido há 8 anos, eu falo que é 9, mas ele insiste que é 8. Mas tudo bem. Então... Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio aqui do nosso podcast no canal da Glupe. Eu sou o Sereníssimo Grão-Mestre Cristiano de Almeida e hoje tenho a honra e a felicidade de termos novamente aqui o nosso Sapientíssimo Grão-Mestre Paulo Rafael. Para mim, mais uma vez, é uma honra estar contigo aqui, Sereníssimo. Confesso que estava com saudade, devido às viagens aí por todo o Brasil, não pude estar contigo aí nas últimas filmagens, mas hoje estamos aqui. E para receber hoje um casal fantástico que nós vamos hoje entrevistar, então estou bem animado. Perfeito, Sapientíssimo. Antes de nós apresentarmos aqui, realmente, hoje é um podcast, um podcast muito especial. Hoje teremos aqui um irmão e uma cunhada. Hoje vai ser realmente impactante. Esperamos que mude aí mude a percepção de muitos irmãos e também de muitas cunhadas. Antes de nós partirmos aí para a nossa entrevista, não esqueçam de curtir o canal, não esqueçam de compartilhar o vídeo e também acionar ali o sininho de notificações, tá? Também nos links aqui da descrição, nós temos aqui o nosso parceiro que é a Mística, que tem os cursos aí que você pode adentrar mais nas questões históricas, na questão das sociedades secretas e muito mais, além de alguns outros links que nós vamos falando aqui durante o nosso podcast e também no final. Um abraço fraterno também aos nossos irmãos do Soglia, que agora estão conosco aí, também estão nos acompanhando aí pelo nosso canal no YouTube. Sapientíssimo, pode apresentar os nossos... Sereníssimo, hoje temos o privilégio, o prazer de estarmos com o nosso irmão Alexandre e sua esposa, nossa cunhada. Sejam bem-vindos. Espero que hoje a nossa conversa possa ser agradável, possamos aqui hoje desmistificar, né, Sereníssimo? Como que é ser casada com maçom, como que é ter o marido na maçonaria. Acho que muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Inclusive, essa semana teve uma publicação na internet que eu vi que justamente falava sobre isso, como que era se relacionar com maçom. Então, acho que hoje o conteúdo desse podcast vai elucidar aí muitas dúvidas. Muito bom. Tenho certeza. Nosso irmão Alexandre, pode se apresentar para nós, por favor, logo em seguida a cunhada. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre, sou mestre maçom, já estou participando da ordem tem 1 ano e estou aqui para agregar. Espero que essa tarde seja uma tarde bem construtiva. Perfeito, meu irmão. Muito obrigado. Nossa cunhada Kátia. Meu nome é Kátia, eu sou casada com o Alexandre há 8 anos. Tem 1 ano que ele está na maçonaria e, assim como ele, já é 1 ano de aprendizado para mim também, como esposa dele. Muito bom. Então hoje a gente vai poder aí contar alguns casos, né? Se divertir um pouco, conhecer um pouquinho mais a história do casal, né? Da nossa cunhada, nosso irmão. E nós vamos ter esse bate-papo hoje então, né, Sereníssimo? Perfeito. Até muito bacana a cunhada ter falado nisso, né? Que teve também, junto com o irmão, 1 ano de aprendizado, né? Mas para nós termos aí uma linha de tempo, pedir pro irmão contar um pouco aí da sua história na maçonaria, como que você entrou, o irmão já é mestre maçom, contar um pouco aí, objetivamente, dessa sua passagem aí pela maçonaria, o que você faz hoje na ordem, e aí nós complementamos com a cunhada. Ótimo. Bom, a maçonaria na minha vida, ela veio assim meio que por acaso, né? Eu não conhecia a maçonaria, né? E assim, eu não sei te dizer exatamente como apareceu, mas foi que eu falo que foi o grande arquiteto do universo, que de repente se mostrou para mim, porque era um momento que eu estava meio ali perdido, né? Tava passando por uma situação meio sem foco e, sei lá, você fuçando ali na internet, né? Vendo casos ali e tal, de repente eu me interessei. Eu falei assim, pô, eu nunca tinha ouvido falar e de repente eu vi aquilo e me interessei, né? E parece que as coisas foram acontecendo ao longo do tempo, mas com muita rapidez, né? De uma certa forma, entraram em contato comigo. Agora, sinceramente, eu não lembro se eu preenchi algum formulário ou não, né? Foram coisas meio assim aleatórias que foram se juntando. Perfeito. Entendeu? Então, eu digo que eu não escolhi a maçonaria que me escolheu. Entendeu? Não, jamais querendo ser arrogante nem pretensioso, mas eu acredito que realmente foi o grande arquiteto do universo que abriu as portas para mim no momento de necessidade.
Perfeito. E você foi iniciado, qual foi a data da sua iniciação, como foi a sua... Fui iniciado o ano passado, né? Mais ou menos no meio da pandemia ali, né? E com todos aqueles percalços, problemas de pandemia, de não poder fazer isso nem aquilo Sim. e tal. Então foi tudo meio que dentro das regras, né? De higiene e sanitárias que são exigidas, né? Tudo muito, muito, muito bem organizado. E aquilo já me atraiu pela organização, né? Uma coisa muito bem feita, tudo muito organizado, tudo muito certinho, tudo muito correto, né? E quando a gente vem de um mundo louco, mundo profano, você entra num lugar e você já vê aquela organização, aquilo já te surpreende e te mostra, fala, pô, aqui acho que é diferente. Aqui é uma coisa que a gente não vê por aí, né? E comecei a me interessar, comecei a me dedicar, né? Como aprendiz, depois passei para companheiro e hoje já como mestre maçom, né? Não me considero como tal porque a gente é sempre um aprendizado e eu busco sempre tentar melhorar e tentar aprender cada dia um pouco mais, porque nunca a gente vai alcançar a perfeição. Com Isso certeza. só o grande arquiteto possui, mas a gente tenta pelo menos um pouquinho, né? Melhorar um pouco, exatamente. Muito bacana a história, né, Sim, com Excelência, do certeza. nosso irmão. E pra nossa cunhada, como é que foi quando chegou a notícia? Vou entrar pra maçonaria. Como é que foi receber essa notícia? A conversa, né? Tem aquela conversa com a esposa, ver se a esposa aceita. Porque, pra quem não sabe, né, Excelência, é bom a gente frisar isso, que uma vez que o homem ele é casado, ele vai entrar na maçonaria, a esposa precisa autorizar. Então isso é Exatamente. importante porque sem o apoio familiar, fica muito difícil cumprir com os compromissos maçônicos. Tanto presenciais, quanto os compromissos financeiros, né? Então, é muito importante que a esposa seja parceira. Justamente para acompanhar o marido. A maçonaria ela é só para homens, né? Porém, a participação da família, dos filhos, da esposa na maçonaria é muito grande, principalmente nas obras de caridade. Como foi para você, cunhada, receber essa notícia aí que ele iria entrar para a maçonaria? O que você conhecia da maçonaria, que você já sabia? Como foi Olha, isso na aí? verdade, eu não conhecia absolutamente nada. Só o que a gente escuta falar. Então, isso para mim não tem significado. Para mim, o que importa é quando você realmente conhece e sabe verdadeiramente o que acontece lá. Então, quando ele me falou, não foi surpresa. Porque eu sempre tive uma opinião assim, tudo que é para se agregar para o bem, para mim tá ótimo. Então, se isso vai fazer bem para você, tem todo o meu apoio. Então a conversa foi bem tranquila. Bem Na tranquilo. verdade, como eu estava vindo de um mundo profano bem pesado mesmo. Bem não- profano. É bem profano. Não foi muito um pedido, foi mais um comunicado. Olha, eu irei fazer parte disso a partir de tal momento. Entendeu? Então, tipo assim, não foi um pedido, foi um comunicado, porém, houve um apoio. Um consentimento. Um consentimento, Isso é entendeu? importante. Então, tipo assim, hoje eu entendo que se fosse hoje eu faria diferente. Mas naquela época foi exatamente assim, né? Sim, até mesmo porque ele fez a entrevista, e aí ele ficou sabendo mais ou menos o que seria, e, né? Qual seria o objetivo daquilo na vida dele. Então ele falou pra mim, olha, eu preciso mudar, eu quero mudar pra mim, como pessoa, pra mim mesmo, como ser humano lá fora, como pai, como marido. Então, quando ele me disse essas palavras, eu falei, não, então se é realmente Tá para no o seu lugar certo, bem, né? pra mim tá ótimo. Bacana, bacana. O que mudou na sua vida, meu irmão? Nós vamos fazer essa mesma pergunta à cunhada. Desde que você se tornou maçom, você disse também que existia uma certa fase da sua vida que era um pouco conturbada. E desde que você entrou na maçonaria, o que mudou? Você pode dar esse relato, digamos assim? Não vamos falar testemunho, né? Que parece que é uma religião, maçonaria é uma religião. Mas Um breve relato, né? Que sirva até de um- incentivo para exatamente, pessoas. para os que nos assistem. Nós temos irmãos que nos assistem, mas nós temos também colaboradores, aqueles que simpatizam. É bom passar essa experiência. Fica à vontade, meu irmão. Eu acho que, Sereníssimo, eu acho que a mudança principal na vida de um homem é ele ter um norte. Entendeu? É ele focar e realmente buscar a luz. Entendeu? A gente anda num mundo aí que você não tem sentido, né? Você vai pra lá e pra cá, pra lá tá bom, pra cá também tá bom, e a gente não busca um norte, não busca um sentido pra vida. E eu acho que a maçonaria, eu falo, ainda falta muito pra mim.
com toda sinceridade. Eu falo Para todos nós, né, Sereníssimo? com todas as letras. com certeza. Falta muito para mim. Eu sou eu sou um mestre maçom, mas eu me considero muito aprendiz ainda. Muito aprendiz mesmo. Porque eu acho que... E voltando à sua pergunta, eu acho que a partir do momento que você tem um norte, Sim. já muda muita coisa. Você já tem um foco. E eu espero que esse meu foco seja realmente o que eu esteja buscando, né? Fica muito na nuvem, né? Você falar foco, vai buscar, não vai buscar, mas é tipo assim, cada um tem um objetivo Sim. na vida. Com certeza. Né? Cada um tem um objetivo na vida. Eu não posso falar exatamente qual que é o meu, porque é diferente do seu, Sim. é diferente do dela, é diferente do sapientíssimo. Então, cada um sabe o que tem que buscar. Então, é uma coisa muito pessoal. Exato. E eu acredito que eu, mesmo com todas as dificuldades, estou no caminho. E, irmão, frisando mais uma vez nessa questão que o nosso Sereníssimo falou, de tudo isso nesse último ano, o que significativamente você vê hoje? Se eu perguntar assim, ó, o que você melhorou na sua vida hoje? As mudanças que ocorreram na sua vida, no seu comportamento, no seu pensamento, o que você poderia falar para nós assim, para dar uma Eu uma falo que explanada? assim, uma mudança em termos de humor, entendeu? Eu estou um pouco mais paciente, não vou dizer também que estou uma maravilha, né? Mas eu estou bem melhor, eu estou mais calmo, mais tranquilo. Às vezes a bomba explode, né? Não vou negar que também não tem como ser 100%. Sim. Mas eu estou mais tranquilo, entendeu? Estou mais sereno. Desapeguei de muitas coisas que acho que me puxavam para um movimento ali, você ficar trabalhando igual louco, trabalhando, buscando isso, buscando aquilo, e na verdade tudo aquilo não te preenchia em nada, né? Te deixava meio que vazio. E hoje, eu estando ali junto dos meus irmãos, no momento em que a gente está ali no momento de confraternização, ou no momento de loja, eu me sinto muito preenchido, muito satisfeito. E me sinto em família. Eu acho que a palavra família, ela entrou forte na minha mente e no meu coração. Maçonaria, para mim, é família. Isso é excelente, né, Sereníssimo? Eu sempre falo, né? O que a maçonaria dá para as pessoas, né, que entram pra maçonaria? Alguns acham que a maçonaria você entra, fica rico, você entrar, vão te dar um cartão, Sim. um Infinity Black. Mas, na verdade, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, a maçonaria dá para nós a consciência da necessidade de viver. Né? E como o nosso irmão Alexandre acabou de falar, eu tive esse mesmo sentimento quando entrei na maçonaria. E algumas coisas que me prendiam, a minha atenção, que eu dava valor, e vi que não vale de nada. E é algo impactante que nós temos, principalmente na iniciação, onde nós vemos que a vida é muito curta. Nós perdemos tempo, né, com, às vezes, ficar bravo, às Com vezes essa ficar loucura da irritado. pandemia, né? Muitas pessoas perderam Também. a vida da noite pro dia. E é exatamente isso. E é justamente isso que eu acho que a pandemia mais nos ensinou, né? Que a vida é muito curta, pessoas que se foram, que nós nem imaginávamos, né, que iriam tão cedo. Então, acho que um dos recados assim primordiais da maçonaria, além da fraternidade, que ele explanou muito bem, né, que nós realmente nos tratamos como fraternos, né? Na maçonaria nós valemos quem somos, não o que temos. Sim. É assim pro mundo. No mundo nós valemos o que nós temos. Na maçonaria não, nós valemos o que nós somos. Então, acho que foi algo impactante para mim. E eu tenho certeza que foi pro nosso irmão pelo relato dele. Sem dúvida. E a nossa cunhada, agora analisando aí o nosso irmão, e se falar alguma coisa aí, vai puxar a orelha, né? Tá com o Sereníssimo Sapientíssimo hoje. O que ele mudou expressivamente na vivência, em casa, com a família? Como foi essa mudança? Como ele Demorou falou. muito? Como foi? Não, ele uns 2 meses que ele começou a ir frequentar mais lojas, aí mais vezes, eu comecei a observar que ele voltava mais calmo. E ele sempre falava pra mim que é como se ele saísse, né, de um estado de loucura e entrasse num estado de paz. Então, ele chegava em casa calmo. Chegava, não chega, né? Em casa calmo. Não ele sai da é mais maçonaria agora, né? tranquilo. Tá Não em sai todas, mais, tá em não sai em todas. todas. Ele é mais paciente. Ele parou com essa loucura de trabalhar. Hoje mesmo a minha filha até falou, antes o Alexandre não ficava tanto tempo em casa como agora. Ele trabalhava até meia-noite, 1h da manhã, então mal a gente se via as meninas. Então, assim, ele parou com essa loucura, entendeu? Ele tem que buscar primeiro algo para melhorar ele e assim, consequentemente, as coisas vão chegar. Sim. Entendeu? E para isso ele precisa ter conhecimento, não é ele ir no impulso, só trabalhar. Ótimo. Sereníssimo. Até citando aqui 3 pontos, até anotei aqui 3 pontos do que o nosso irmão falou, e até é bom para explicar, né, para os nossos irmãos também colaboradores, aqueles que não são maçons,
o ponto da iniciação dele, quando ele foi convidado a entrar, né? Tinha uma noção do que seria e ele aceitou, na verdade, ele viu que aquela sociedade, né? Que aquela família poderia agregar ele. Isso é muito importante, né? A questão do convite, a questão de tudo que ele falou aqui, claro, brevemente, para não entrar em detalhes, né? Então isso é muito importante. O segundo ponto é a questão de nós chamarmos de cunhadas, né? Tem muitos colaboradores, muitos espectadores e agora ouvintes também no Spotify, agora vai estar ali também os áudios. Por que tanto cunhada, porque nós somos uma família, nós nos consideramos como irmãos, nos chamamos de irmãos e não é à toa, né? Como nosso irmão bem disse, é uma fraternidade, uma irmandade. Então não chamamos à toa. Cansamos de falar isso aqui, né, Sapientíssimo, nos podcasts. Então, uma vez que o candidato ele adentra a ordem, ele passa a ser o nosso irmão, ele passa a fazer parte da irmandade. Então, por consequência, a sua esposa é a nossa cunhada, os filhos são os nossos sobrinhos, então por isso nós temos esse sentido de irmandade. E achei fantástico o que o nosso irmão falou, o mestre Alexandre, da questão de família. Né? Que nós cansamos de dizer também que maçonaria prima pela família, prima pelos bons costumes, prima ali pelo amor à pátria e também pelo âmbito social. Então, o candidato, quando ele se torna maçom, ele primeiro tem essa transformação interior, que ele passa para a sua família, e depois para ali o meio onde ele vive, o bairro dele, a cidade dele, o país dele. Então, a maçonaria tem esse viés de construção social. Isso é fantástico. Né? Uma coisa fica uma atrelada à outra. Exato, né? Você está falando exato. sobre família, falando sobre amor à pátria. Uma vez que você melhora a sua família, você tem bons cidadãos, Exato. seus filhos, e automaticamente nós temos um futuro melhor para o nosso país. Uma então, coisa puxa a outra, né? Exatamente. Então, eu acho que uma das coisas que, quando falam sobre política, sobre a situação econômica do país, eu acho que quanto mais maçom, melhor seria o mundo, né? Porque nós temos esse viés de tentar evoluir, de tentar crescer, tanto individualmente como em família, né? E essa família que eu falo, a família maçônica universal, que é no mundo todo. Nós temos irmãos no mundo todo, em qualquer lugar do mundo, né? Então, Sim. isso que... A gente vindo pra cá, nós passamos pelo bairro do Ipiranga, né? Aí ela falou assim, o bairro do Ipiranga, aí tinha lá a Rua do Grito. Aí eu falei assim, aqui por causa da independência do Brasil. Inclusive, Dom Pedro era maçom, né? Então, se você pegar esse gancho, a maçonaria, ela sempre está envolvida com fatos históricos do Brasil. Exato. E fatos importantes. Né? Não só do Brasil, mas do mundo, do né? mundo. Do mundo, né? Do mundo. A cidade de Washington foi fundada por maçons, Exatamente, tem ó. diversas Cidade construções maçônica. maçônicas, exatamente. Aí ela falou assim, mas por que vocês não divulgam mais isso? Eu falei, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. É isso que faz com que a maçonaria ela não seja uma religião, né, Serenice? Uma das coisas, né? Porque, na verdade, a política, a religião, eles fazem, mas quer colocar em jornais, quer colocar... A maçonaria não, é mais velada. Nós fazemos e prestamos contas apenas para os nossos membros, Exato. internamente. Né? Mesmo porque nós não temos esse viés de querer chamar atenção, de querer se promover em cima, às vezes, até da desgraça alheia. Né? Então, a maçonaria, ela faz a caridade, mas é velado. Algumas pessoas nem fazem ideia, né, Serenice? O quanto de caridade nós fazemos. Nós tivemos agora o Soglia, que foi um evento internacional, onde nós falamos sobre os eventos que nós fizemos nesse ano. Fizemos diversos eventos, cadeiras de roda, doação de alimento. A cunhada participou junto com o nosso irmão, né? A gente fez lá na Praça da Sé. Então, assim, tem diversos eventos que ficam apenas guardados para nós. Para quem é no meio da maçonaria. É por isso que a maçonaria ela não se torna algo religioso ou, então, com fim político. E não tem intuito de divulgação, isso não é o objetivo. O objetivo é levar o bem. Como diz, a maçonaria ela é baseada no amor ao próximo. Então, nós estamos na maçonaria para fazer o bem. Começando por quem? Por nós mesmos. Né? Eu falei essa semana em loja que a primeira pessoa que nós temos que amar somos nós mesmos. Sim. Né? Então, nós se amamos, depois amamos os nossos filhos, nossa esposa, assim por diante. Então, aquele que não tem amor próprio, ele não consegue ajudar o próximo. Né? Não dizem aquela frase, ama teu próximo como a ti mesmo? Então, a primeira pessoa que você tem que amar é você mesmo. Depois, você retribui esse amor. E na maçonaria, a gente tem aprendido isso aí. Eu tenho 10 anos, o Sereníssimo aí também tem mais de década de maçonaria. E nós temos aprendido e vivido isso. Né? E aí vem a minha segunda pergunta para o nosso irmão. Como é fazer parte da Glup, dessa família? Como é fazer parte da loja que você é afiliado? Como que é a vivência entre os irmãos? Como que você vê a organização Glup hoje? Eu defino isso em uma única palavra: excelência. Para mim é excelente, entendeu? Me sinto em casa, volto a dizer, me sinto ali acolhido, entendeu? E vejo a união de cada um, né? A preocupação de cada um, a preocupação da Glup em querer crescer, evoluir no sentido maçônico, que seria o quê? Mostrar a verdadeira maçonaria. Eu falo de boca cheia. Eu não tenho medo de errar. Eu sou maçom, porque eu faço parte da Glup. Entendeu?
Não menosprezando e nem querendo causar polêmica em outras potências. Porém, eu realmente acho que a Gloop, ela veio para ficar. Perfeito, perfeito. As palavras do irmão são exatas, né? E emocionantes. Outro ponto também que eu estava vendo aqui na fala do irmão é a questão do tempo que o irmão passou para mestre, né? Antes que coloque aí nos comentários, né? Aí tem que estudar um pouquinho mais e pesquisar a questão dos ritos, né? O irmão é do ritual de amolação, que é o ritual inglês. A questão dos interstícios vai muito do desempenho do irmão. Exatamente. Né? Então não vai segurar o irmão, sendo que ele tem um bom desempenho, o irmão está sempre nas lojas, sempre auxiliando, sempre se preocupando com a ordem, com o verdadeiro maçom. Então o venerável mestre dele, nas devidas reuniões, o indicou aos cargos, ele passou por indicou os graus, ele passou por todos os graus aí com excelência e auxilia, não só na loja dele, diga-se de passagem, Mas em né? todas as lojas, mas em todas as lojas da viajando potência. aí. Exatamente. Bom, vale salientar, né, Sereníssimo, falando um pouquinho sobre graus, que cada grau para passar, nós temos provas. Exatamente. Provas orais na frente dos irmãos, sabatinado. Então, nós temos os testes e o irmão ele tem que estar pronto. Mas uma das coisas principais para o irmão evoluir, eu fui venerável mestre por alguns anos e eu acho que é um dos critérios mais importantes é a dedicação Sim. e a confiança que você tem no irmão. Exatamente. Então, mais do que o conhecimento, mais do que o tempo que ele tem de maçonaria, é justamente isso. Às vezes você demora 2, 3 anos para fazer o mestre e aí ele não tem o compromisso, ele não tem aquela fidelidade ao venerável, à loja dele, que um novato tem. Exatamente. Então, a maçonaria não se tem um tempo mínimo. Não existe uma regra geral para todo mundo. Cada caso é um caso. Tem pessoas que evoluem mais rápido, se dedicam mais, têm mais tempo. Né? Então, a maçonaria é o fruto do seu esforço. Né? Então, ela é meritocrática. Lá nós não vendemos grau, ninguém paga para subir de grau. Ela é meritocrática. Exatamente. Cada um tem seus merecimentos, né? Através da sua dedicação. E em cima disso, a gente estava falando sobre beneficência. Eu lembrei aqui, né, que a cunhada fez parte. E eu queria que ela relatasse para nós como que foi o sentimento de estar fazendo essa ação em conjunta, como que foi esse evento. Nós tivemos também junto agora com nossas famílias na praia, também foi muito bacana. Como que é esse momento, vamos dizer assim, informal entre os irmãos, entre as famílias? Eu queria que você contasse um pouquinho, relatasse qual que é o sentimento, qual que é essa experiência de estar junto com pessoas que a gente nem conhece bem, né, mas que parece tão íntimo, parece que a gente se conhece há muitos anos, né? Como que é esse sentimento de estar no momento fraterno, na informalidade com os irmãos e com as outras cunhadas? Eu tô achando bem diferente, porque não existe igualdade entre todos. Então, todo mundo é igual, não tem o rico, não tem o pobre, não tem o melhor amigo, o pior amigo, é todo mundo unido. Então, isso mexeu bastante comigo, porque eu e o Alexandre, nós somos um casal que fomos durante muito tempo muito sozinhos de amigos, pelo sentido do que a amizade pra gente só existia para poder, no caso dele, levar ele, né, para uma vida diferente, longe da sua família. Então, assim, só tem que estar os homens, não pode estar a esposa. Então, isso me incomodava muito. E já na maçonaria, não. Eu vi que é tudo diferente. Tem que estar todo mundo junto, a família em primeiro lugar. Sim. Então, isso eu achei muito legal. Até usando esse gancho, cunhada, até para as cunhadas que estão nos assistindo agora, com certeza esse episódio aqui do nosso podcast vai ser bem interessante. Vai ter vamos bater a audiência de cunhadas assistindo. E é a primeira vez, né, Celestino? É a primeira vez. Aqui, né? É a primeira vez. Procurou algum irmão, alguma cunhada pra gente trazer. Sim. E aí... Exatamente. E ela é fã assídua do podcast? Do podcast. Ah, muito bom. Pô. Não perde nenhum. Bacana, muito bom. Até contar um pouco da sua experiência, assim, claro, no breve relato, desde que ele entrou, o que você sentiu? Poxa, o marido tá indo para uma associação que eu não sei onde que é, eu posso ter pesquisado, mas uma coisa que ele chega em casa e não pode contar o que aconteceu, o que foi na reunião, foi uma reunião ali com meus irmãos, mas o que acontece lá dentro? A gente fica conversando, você chegou um pouco tarde, que eu fiquei no ágape com meus irmãos, bebendo, né, confraternizando. Como que é essa sensação? Como que é a convivência de vocês depois da iniciação dele, que ele participou da ordem? Acho que isso é muito importante até para as cunhadas que estão assistindo, que às vezes, temos muitos irmãos recém-iniciados, acho que para as cunhadas mais antigas, né, já sabem como funciona, mas temos muitos das iniciações agora passadas, né, muitos irmãos novos, com novas cunhadas, que você poderia dizer, não só para elas, mas para todos nós? Olha, eu poderia dizer para elas o seguinte: não se preocupem, fiquem em paz. Isso é bom. Porque geralmente o que vem na cabeça da esposa é o quê? O marido está reunido no lugar onde só tem homens. Sim. E o que eles estão fazendo não podemos saber. E quando eles tomam a cervejinha deles, será que eles estão sozinhos?
Exatamente, é o que mais Então, penso. assim, a partir do momento que o seu esposo conversou com você em relação a entrar numa ordem a qual faria ele bem, não Exatamente. tem por que existir o pensamento mal. Então, isso para mim sempre foi super tranquilo e, melhor dizendo, eu me sinto mais em paz em casa. Saber que ele tá com pessoas do bem, entendeu? Que ele tá aprendendo, que ele tá evoluindo. E se reunindo com os amigos depois, tomando uma cerveja, conversando, batendo um papo fora. Muito melhor do que estar na porta de um bar. É verdade. Então, para mim, nunca teve problema nenhum. Pelo contrário. Quando ele sai para poder ir para a loja, eu tenho uma frase que eu falo para ele todos os dias que ele sai. Eu falo para ele, amor, vai com Deus, boa loja e um ótimo aprendizado. Bacana, hein? Muito Isso bacana é bom, ouvir apoio isso. bacana, né? Muito bom ouvir isso de uma A cunhada. cunhada muito bom. falou algo interessante. Ela falou que eles eram de poucos amigos e os amigos que tinham, às vezes, influenciavam para o mal. Sim. Né? E já dizia a minha avó que antes só do que mal acompanhado, Sim. né? E na maçonaria... E eu seguia isso muito à risca, viu? eu imagino. E o que acontece, eles assim, as pessoas acham que os maçons são perfeitos. Nós somos seres humanos. Nós Exatamente. erramos, né? O irmão falou que é um eterno aprendiz e nós também. Nós Somos. seríssimo grau Sempre. 33, Sempre. grande soberano aí da ordem. Mas estamos sempre aprendendo. Né? Então a maçonaria, ela vem justamente para nos lapidar. Então é o lugar de homens falhos. Porque se nós fôssemos perfeitos, não precisávamos da maçonaria. Exatamente. Então vale frisar isso, que às vezes fala, mas eu tenho um maçom que ele é assim, age assado. Nós estamos lá para tentar lapidar a nossa pedra bruta, para tentar lapidar os nossos defeitos e ser uma pessoa melhor cada dia. E não é fácil. Não é? Se fosse Exatamente, fácil, exatamente. se fosse fácil, nós ficávamos lá de 15 em 15 dias juntos, né? Ou todos os E dias, eu né? ainda, Exatamente. eu ainda complemento assim, se o seu esposo, ele tinha problemas antes de entrar na maçonaria e a cunhada acha que ele vai mudar da noite para o dia, a mudança da pessoa não é da noite para o dia. Perfeito. Tem que ter tempo ao tempo. Entendeu? Então, assim, talvez se a gente oprimir eles, cadê a mudança que eles tanto falam? Exato. Por que Acaba você não desanimando, mudou? né? Acaba desanimando, acaba afastando. Então, a mudança Perfeito. não vem da noite para o dia. Não é, Eu a po- magia é, não acontece no pilim-pim-pim. Entendeu? Né? Eu conheço Exatamente. meu marido há 8 anos, eu Exatamente. falo que é 9, mas ele insiste que é 8. Mas tudo bem. Então, assim, são 8 anos com ele, eu sei e eu consigo enxergar o que mudou nele. Entendeu? E assim, não tem muita coisa ainda. Não preciso negar. Porém, é um passo de cada vez. Exato. O importante é que a primeira evolução eu já consigo ver. Ele já é brincalhão, ele fica muito mais tempo dentro de casa. Os finais de semana ou é em loja ou é em casa. Então, assim, algumas mudanças que vai acontecer é com o tempo. Não cabe a mim ficar cobrando ele. Muito bom, Seríssimo. muito bom, O muito irmão bom. Alexandre é um daqueles maçons, acho que como eu, como você, como iniciamos, né? Que se encanta e se apaixona pela maçonaria. Né, Exatamente. e torna um defensor. Eu lembro quando eu conheci ele a primeira vez, né? E a gente conversou um pouquinho, fui vendo que ele era desenrolado. Ele ia na loja, ia na outra, sempre Sim. podia fazer um negócio. Então, é difícil, às vezes, você ver um irmão que tem tanta dedicação, Exato. né? E tanta vontade de aprender. Também. Então tá sempre também. disposto a aprender e ajudar. E o irmão Alexandre é uma pessoa assim. A gente já viajou algumas vezes, né? Fomos para Campinas, já foi para Curitiba. Então é impactante você ver quando a pessoa se apaixona pela maçonaria, porque a maçonaria ela realmente é apaixonante. Uma vez que você gosta do estudo, você gosta do ambiente, Sim. e em especial na grande loja da Paulista, que a gente preza, né, pela família, pelo estudo, pela fraternidade. Então eu vejo que nós precisamos de muitos Alexandres na nossa ordem para que Com certeza. ela continue assim, tanto mudando vidas e também famílias da nossa sociedade, né, Seríssimo? Com certeza. Nós lembramos de nós, né, como aprendizes, né? Quando fui feito aprendiz, eu ia a todas as lojas lá, do que o meu venerável autorizava, sábado, domingo, sexta, minha esposa também Pena na que época, a né? gente tem que trabalhar um pouco, né? Também. Mas à noite, quem trabalha de dia, à noite tá... Eu até brinco nessa vez, eu Cansado falo ainda que vai. eu queria que meus irmãos fossem tudo milionário pra gente parar de trabalhar e ficar só em loja. Só na maçonaria. Né? Seria Conversando seria- e evoluindo, né? Mas a Seria gente chega lá, fantástico. a gente vamos chega chegar, lá. vamos chegar. Então isso é muito importante, a questão da família também, né? Até é bom para os nossos telespectadores e ouvintes agora, a questão que maçonaria é família. Né? E desmistifica aquela velha questão, até já falaram, minha esposa também falou, para de ficar falando que a maçonaria é o negócio do demônio e tudo mais, mas tem que falar, sabe por quê? Nós ainda recebemos comentários sobre isso. Então não tem nada a ver com magia, não tem nada a ver com religião, é uma filosofia de vida, onde você, para entrar, tem que acreditar em Deus, é o primeiro pré-requisito básico, que você tem que ter o amor à família, tem que você, como eu acabei de dizer aqui, Sim. e todos os eventos, né, que nós procuramos fazer, sessões abertas ou confraternizações, trazemos quem? Nossas famílias, nossas mulheres, nossos filhos, justamente para estarem ali no ambiente maçônico e dar guarida também, digamos assim, nas ordens paramaçônicas que são feitas para os nossos sobrinhos.
né? Os sobrinhos, as sobrinhas. Inclusive, nós temos os projetos aí dos projetos dos Cavaleiros da Esperança para meninos, agora no ano que vem, da Estrela do Sul para as meninas, para ensinar, tirar um pouco desse mundo conturbado e com maus exemplos, né? E ensinar aí um caminho, claro que vai complementar a educação dos pais, né? A Ordem Paramaçônica, ela não tem por objetivo substituir a educação dos pais, mas para dar um reforço ali na moral, digamos assim. Eu cheguei a ver, né, muitos vídeos no YouTube, porque a mulher ela é bem curiosa. Tá, né? com certeza. E o YouTube... É a pior. Quando ele falou, eu vou virar maçom, o que é maçom? E a esposa do maçom? Então, assim, mostra muita coisa ruim também. Mas se você pesquisar direito, mostra muita coisa boa também. Com certeza. E é igual o senhor falou, Deus, quando ele criou as almas, ele não instituiu diferença entre elas. Então, se o mundo tem essa indiferença com a maçonaria, na minha opinião, é ignorância, porque a maçonaria não tem diferença com ninguém. Tudo é igual. Justo, Todo perfeito. mundo é igual. Perfeito. Exatamente. E, irmão Alexandre, quais são os seus planos para o futuro, maçonicamente falando? O que você espera aí dos altos graus? Meu espelho está aqui, né? Meus 2 espelhos, né? Eu tenho em quem me espelhar, eu tenho os meus nortes. É o meu Nos agradeço, meu irmão. sereníssimo Cristiano, sapientíssimo Paulo Rafael. São exemplos que eu tenho como objetivo falar assim, se eu for metade, 50% do que isso? esses homens são, para mim já tá bom. Vai fazer eu chorar. Que isso, eu sou chorão. Eu até... Eu já percebi quando eu fico olhando pros lados que eu tô emocionado, pra não... Mas Eu Ele agradeço, meu irmão. aprendeu a ficar mais romântico também. Isso é bom. Isso é bom demais. Mas não me levem pro lado romântico. Isso é bom. Mas essa é a coisa boa da maçonaria, né, Sereníssimo? Eu lembro na exaltação dele, quando ele virou mestre, ele tava chorando, emocionado, ele me abraçou e falou, eu te amo. E isso no mundo é muito difícil. Às vezes é difícil o pai falar pro filho que ama, né? Falar pra esposa que ama. E dentro da maçonaria nós vemos os irmãos falando um que ama o outro amigo, fraternalmente, como amigo, né? Esses dias um irmão, que eu não vou revelar o nome, mandou uma mensagem meio bêbado no telefone, ó, eu te amo, seu irmão que eu não tive. Eu falei, está bêbado já. E a gente sempre troca esses elogios porque é algo assim fraterno mesmo, né? É um sentimento que nasce sem a gente esperar. Então a maçonaria ela nos dá isso. Isso sim eu acho que é quase que instantâneo. Uma vez que você entra na maçonaria, você se sente amado pelos irmãos e automaticamente você retribui esse amor também. Então, a maçonaria, ela transforma e amolece até o coração de quem talvez não era muito romântico, muito carinhoso, e faz com que nós sejamos e demos valor a momentos. Né? Eu acho que essa que é a parte principal assim, da maçonaria, dar valor aos momentos, né? Ao hoje. Eu acho que isso é muito bacana. É fantástico, na verdade, né? Porque é a fraternidade que nós falamos, né? E sem maldade. Porque costumamos falar em loja também. Às vezes nós temos irmãos dentro da ordem que nos atendem mais do que irmãos de sangue. Então, quando falam te amo por irmão, é aquela fraternidade. Ver realmente ali um verdadeiro irmão, alguém que você pode contar. Isso é um sentimento que, assim, eu não passei por muitas outras ordens, né? Passei por algumas, mas que na maçonaria que é mais forte. De ter a fraternidade também é a questão da irmandade. Eu gosto muito de frisar isso. Quando você chama o irmão de irmão, não é da boca pra fora. Não posso falar irmão. É irmão ali. É mais que irmão de sangue ainda. É um pelo outro, né? É um pelo outro. E a fraternidade nos ensina isso. Então, sempre eu tenho que dar preferência pro meu irmão. Então, o seu irmão tem um comércio, o seu irmão precisa de alguma coisa, poxa, meu irmão. Né? Nós conversamos com nossas esposas, olha, meu irmão está ligando. Né? Inclusive, eu fui socorrido por um irmão, quando passei mal, que estava aqui. A primeira pessoa que me veio à mente foi o irmão. Eu falei assim, irmão, estou passando mal, você consegue me levar para o hospital? O irmão foi lá e me atendeu. É isso que é fantástico na maçonaria, sem a maldade, né? Sem... quando se fala eu te amo, realmente fala assim, pô, um irmão que eu não tive. Né? No início do relacionamento meu com o Alexandre, como eu falei, nós sempre fomos muito sozinhos. Sim. Nós não tivemos muito apoio de amigos e muito menos de família. Imagino. Então, assim, eu costumava dizer para ele assim, que passar, o casal, qualquer pessoa passar por um deserto já é doloroso. Sim. Mas se você passa por esse deserto e com pessoas ali te estendendo a mão... Exatamente. Sabe, é tudo tão diferente, o deserto vira uma praia. Com guarda-sol, com cadeira para sentar, com petisco para comer. Verdade. E na maçonaria, nós estamos encontrando isso. Nós estamos observando isso nos irmãos. Né? Então, por exemplo, ele precisou de um advogado, o irmão estendeu a mão para ele. O irmão precisa dele para levar em um lugar, ele estende a mão para o irmão. Exatamente. Então, tem aquela comunhão entre vocês, e eu acho muito legal isso.
Bacana, muito bacana, né? Trazer a cunhada. Devíamos, né? Ter feito isso antes, né? Mas devido à agenda, né? Devido Sim, a várias sim. situações, é fantástico, tá? Sim, Seríssimo, vale frisar aqui até uma experiência que eu tive recentemente no estado do Mato Grosso, que um irmão foi iniciado e falou assim, eu pesquisava que era maçonaria, eu tinha uma noção, mas eu nunca esperei sentir o que eu sinto aqui. Exatamente. Né? E ter ganhado irmãos assim, a gente estava lá em cerca de 15 irmãos, e ele falou, nunca esperei que fosse algo tão fantástico essa irmandade e essa união. Né? E eu acabei de viajar para lá, acabei de voltar de lá, né? Voltei faz 7 dias, e eu me sinto realmente abraçado. Não tem um familiar, nem um parente sanguíneo no estado, mas eu vou para lá, eu me sinto em casa, eu me sinto seguro, eu tenho assim, um leque de coisas para fazer. É um segundo lar, né? Exatamente. E isso hoje a gente pode fazer isso de qualquer lugar, né, Seríssimo? Nós estamos aí em diversos estados, então todos os estados que nós estamos indo, estamos sendo bem acolhidos, irmãos fantásticos, pessoas que querem fazer maçonaria. Exatamente. Então isso que nos dá essa motivação de estar à frente da GLUP, né, de estar à frente aí com o nosso Seríssimo Grão-Mestre, de estar liderando essa família que está indo pelo caminho correto. Né? Infelizmente, como nós falamos, o homem, ele é errôneo. Nós somos homens. Né? O nosso irmão Alexandre falou que se espelha em nós, eu sempre falo em loja. Nunca se espelhe no seu líder porque ele vai errar. E Sim. você, às vezes, pode ser que você seja um constrangimento. Se espelhe em quem é perfeito, que é Deus. Né? Nós podemos sim ter bons exemplos, né? Nossos líderes, aí nós admiramos e nós vemos ele errar, talvez a gente pode ser um desapontamento, mas a gente tem que saber que todos nós estamos lá, ninguém julga ninguém, cada um tem as suas escolhas, só não podemos escolher as consequências. Né? Então, vale frisar isso. Né, Perfeito, justo perfeito. Sim, ninguém é perfeito, né? E o fato de você estar na maçonaria e você errar fora da maçonaria, isso não significa que você deve, de certa forma, ser punido por isso. Porque errar é humano uma vez. Sim. Para isso que você tem os seus irmãos, para poder te ajudar, te incentivar, entendeu? Te levar a ver um caminho diferente, entendeu? E assim você não comete o mesmo erro. Exato. Entendeu? Já lá fora não, é diferente. Quando você erra, você é julgado, você é criticado, você é tudo. Menos Entendeu? ajudado e apoiado. Menos né? Incrível. ajudado. E muitas vezes você não erra porque você é uma pessoa ruim, você erra por falta de apoio. Sim. Entendeu? E esse apoio, eu tô vendo que ele é muito bravo. Ele é muito bravo. Entendeu? Então, assim, não é toda pessoa que chega nele e fala, nossa, você é um amigo super legal. Não, porque o que ele tem que falar, ele fala na sua cara. E a verdade para as pessoas dói. Putz, falei isso hoje, cara. Falei isso hoje, que a verdade dói. Ninguém quer ouvir a Entendeu? verdade, né? Todo Ninguém, mundo quer ninguém. ser enganado. E aí, quando nós, que somos maçons, somos incentivados a falar a verdade, o que nós pensamos, Sim. né? Era assim nas escolas dos filósofos antigos, às vezes machuca a pessoa. Desde que a gente vá falar algo também construtivo, né? Eu tenho certeza que quando nós vamos dar a nossa opinião, nós temos que ter o respeito à outra pessoa, a opção da outra pessoa. Sem ofender ninguém. Exatamente. Né? Então, Desnecessária a ofensa, mas a verdade, eu tenho como que a verdade ela tem que prevalecer. Então, o que acontece? Verdade. Se vocês estão reunidos entre irmãos e um precisa de apoio, outro precisa de ajuda, um precisa da verdade e o outro não, que seja dita e que seja feita a união entre vocês. Exatamente. Meu sapientíssimo, foi um podcast justo perfeito. Com certeza, Acho que Seríssimo. poderíamos falar aqui horas e horas. Vamos convidar mais cunhadas também. Fica aí a dica para os nossos irmãos, trazer mais cunhadas também para dar aqui os seus depoimentos, digamos assim. Foi fantástico, foi emocionante ouvir de uma cunhada tudo que a cunhada falou de coração, e do irmão também, da experiência. Isso nos mostra que nós estamos no caminho certo. É verdade. E é muito Importantíssimo. bacana, né, Seríssimo? A gente vê a visão de quem convive Exatamente. o tempo todo com a Isso é muito pessoa, bom. né, da evolução. Então, acho que esse podcast foi um dos podcasts que, creio eu, que vai ser um dos mais acessados, né, justamente porque a gente não tem só o depoimento do irmão, mas sim de quem Exato. convive com ele de fora, né, que pode relatar com precisão a sua mudança, a sua evolução. Então, foi um prazer receber vocês. Obrigado à nossa cunhada Cátia, nosso irmão Alexandre. Espero que nós possamos ficar muitos e muitos anos, né? Como eu falo sempre pro Sereníssimo, né? Nós somos bem amigos. Eu falei, essa amizade só vai acabar no dia que eu enterrar você ou você me enterrar. Então, eu espero que nós possamos estar juntos nos bons e nos maus momentos, porque isso é ser irmão de verdade. Exatamente. Sim. Né? Na maçonaria, nós, como eu falo, nós aqui damos valor ao que a pessoa é e não o que ela tem. Então, por isso que a maçonaria ela é especial. Então, muito obrigado, irmão Alexandre, pelo seu tempo hoje, nossa cunhada Kátia. Eu espero que a gente possa ter mais momentos juntos aí, com certeza. Sem dúvida. Sereníssimo. Se o irmão quiser deixar uma mensagem final aos irmãos, a quem eu- pretende entrar, Eu gostaria de agradecer ao Sereníssimo Grão-Mestre Cristiano, sapientíssimo Grão-Mestre Paulo Rafael, ao meu venerável mestre Arthur e ao venerável mestre Wanderson, que é uma pessoa que está sempre lado a lado com a gente também.
demais irmãos, né? Não posso citar o nome de todos. Que são muitos, são hein? muitos, né? Vão se chatear. E vão se chatear. E assim, eu acredito que se você está vendo esse podcast, não é à toa. Da mesma forma que lá atrás, de repente apareceu para mim, porque eu falo que o de repente são coisas que aparecem no momento em que você precisa. Perfeito. O de repente não é coisas que caem do céu. São momentos em que Deus está ali conversando com você. Você está na frente do computador, você fala assim, pô, para mim falar com Deus eu tenho que estar dentro de um templo, de uma instituição religiosa. Não, às vezes você está dentro da sua casa, na frente do seu computador, e ali você tem um contato com Deus. E a tecnologia está aí. Muitos podem falar assim, esse cara é meio louco, mas não, às vezes Deus usa o imperfeito para acertar naquilo. Então, às vezes você está vendo esse podcast agora, se você sentir interesse, é só procurar a Gloop, você vai ser muito bem recebido. E digo, muitos vão entrar, mas poucos ficarão, porque o filtro ele é forte. É verdade. Justo, perfeito, meu Nossa irmão. cunhada tem algo a Fica à falar vontade. para despedir do pessoal? Eu gostaria de agradecer o convite, né? Foi, na verdade, um choque, né? Porque eu nunca participei de nada igual. Vai Sempre ficar é a primeira famosa vez, tá? agora, Nem né? mesmo Vai no ficar famosa. TikTok. Nem Nem mesmo no TikTok. Mas, assim, eu não sei se tudo que eu falei foi evolutivo para as outras cunhadas, né? Mas eu gostaria de deixar um recado para elas. Acreditem que se os seus maridos entraram, né, na maçonaria, foi para eles evoluírem em se tornar um homem melhor. Então, assim, nunca duvidem disso e no que vocês puderem apoiá-lo, apoiem. Obrigado, cunhada. E Obrigado, tenho dito. nosso irmão. Nos agradeço, cara. Justo, perfeito. Sereníssimo, agradeço também hoje mais uma vez contigo aqui. Espero estar mais vezes devido à grande certeza. agenda de viagens aí. Mas para mim é sempre um prazer estar com vocês, hoje recebendo o nosso irmão Alexandre e nossa cunhada Kátia. A vocês, os nossos telespectadores, obrigado pela apreciação. Curtam, compartilhem, divulguem nossos vídeos, acompanhem. Como nosso irmão falou, se você tem vontade de entrar para a maçonaria, se você tem interesse, procure uma loja mais próxima, procure alguém que você conheça, entre nas nossas redes sociais, serão bem-vindos. Aquele que quer evoluir, ele é bem-vindo na maçonaria. Todo mundo pergunta, quem pode entrar na maçonaria? Qualquer pessoa livre de bons costumes, pessoas de moral ilibada, pode entrar na maçonaria. Eu tenho certeza que, assim como a nossa cunhada Kátia, diversas mulheres têm hoje a oportunidade de ter um maçom, assim como o nosso irmão Alexandre, né? É um pai de família, uma pessoa exemplar, uma pessoa que tem defeitos, mas que tem a consciência da necessidade da mudança. E para mim é um prazer ser seu irmão, não só seu, mas também com o nosso Sereníssimo. Obrigado mais uma vez, Sereníssimo, pela confiança. Estou trabalhando contigo na Gloop, para mim é um prazer sempre estar contigo. E a vocês, o meu forte abraço, a todos os nossos irmãos aí espalhados pela terra. Meu amado irmão Alexandre, estimada cunhada Kátia, amado sapientíssimo irmão, e a todos os nossos irmãos espalhados aí pelo orbe terrestre, em terra e mar, aos nossos colaboradores, aos nossos simpatizantes. Só tenho a dizer que foi um podcast muito importante, muito emocionante. E a mensagem final está aqui, né? A maçonaria muda vidas, e sempre para melhor. Uma instituição de mais de séculos, digamos assim. Alguns falam de milênios, e muda vidas, preza a família, e é gratificante ter esses depoimentos onde nós temos ali o termômetro e saber que estamos no lugar certo. Maçonaria, erguendo templos à virtude, cavando masmorras aos vícios. Gloop, grande loja Unida Paulista.